Bom dia, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe o seu dia. Você já foi confrontado? E qual foi o resultado? Foi bom? Foi ruim? Vamos ver o resultado do momento em que Jesus confronta Pedro após a refeição na beira do Mar da Galileia. João 21, a partir do verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Meus irmãos, após aquela refeição, Jesus passa a ter um diálogo direto com Pedro. E isso acontece porque no capítulo 13 de João é relatado que Jesus prediz que Pedro iria traí-lo. E enquanto Jesus estava sendo açoitado e, e espancado, Pedro o nega 3 vezes. E parece que as 3 vezes ele estava diante de uma fogueira. Então aquela fogueira com peixes e pães não era uma coisa diferente para Pedro. E aqui, Jesus o confronta 3 vezes. Na primeira vez, ele confronta e diz assim: Pedro, tu me ama mais do que esses? Tipo assim, mais do que os outros discípulos? E Pedro não responde que o ama mais do que os outros discípulos, mas diz que o ama. E Jesus continua fazendo a pergunta: Simão, você me ama? E Pedro responde. Na terceira vez, Pedro fica triste, porque Pedro negou 3 vezes. Jesus queria que ele lembrasse disso. Realmente você me ama, Pedro? E, e, e- e Jesus fazendo essa pergunta, Pedro fica triste e fala assim: Olha, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. No trocadilho grego aqui, é como se Pedro estivesse dizendo assim: Senhor, eu não te amo da forma que o Senhor me ama, mas de alguma forma eu te amo. O meu amor é limitado, mas eu te amo. Jesus queria que Pedro entendesse isso, que o nosso amor para com o Senhor, ele é limitado. E ele muitas vezes até é expressado que não há amor por causa do nosso pecado. Mas o amor de Jesus para nós, ele é incondicional. Então nós não conseguimos dar a vida por Jesus, mas Jesus deu a vida por nós. Essa é uma observação que Jesus confrontou o Pedro para que ele entendesse. Tem mais umas questões aqui. Por exemplo, Jesus não chama Pedro de Pedro, chama ele de Simão, porque era o seu nome próprio, principal. Jesus que deu o nome a Simão de Pedro. E Jesus está falando para ele assim, é como se Jesus estivesse falando: Pedro, Simão, vamos começar de novo? Vamos começar de novo. Eu tenho algo na sua vida e eu vou te renovar. Jesus está dizendo para nós: olha, eu estou te confrontando, mas eu vou renovar a sua vida. Ele fez isso com Pedro. E depois ele fala para Pedro: olha, você precisa pastorear as minhas ovelhas. Você precisa cuidar das minhas ovelhas. Eu confio em você. Veja que o confronto de Jesus, ele tem propósito. Ele não é um confronto para humilhar, como muitas pessoas fazem. Ele é um confronto para te sarar, te renovar
e te colocar no caminho de novo. E ele faz isso com Pedro. E ele ainda faz uma profecia e fala assim: olha, Pedro, quando você for velho, as pessoas vão te vestir e levar para onde você não quer ir. Por enquanto, você faz as coisas do jeito que você quer, porque você é novo, jovem. Mas quando você for velho, não. Isso aqui, o texto está me dizendo que seria a forma que Pedro iria glorificar a Deus por meio da sua morte. E a história nos diz que a tradição nos diz que Pedro, por Roma, entre ali 64 a 68, mais ou menos, depois de Cristo, ele foi crucificado pelos romanos, porque ele não era um cidadão romano, então todo aquele que não era cidadão romano, na sua morte, geralmente a morte era por crucificação. E Pedro pede para não ser crucificado como Jesus, porque ele entendia que ele não era digno de ser crucificado como seu mestre, e é crucificado de cabeça para baixo. E dessa forma, Pedro glorifica o Senhor. Veja bem, antes de Pedro ser restaurado, transformado e passar a ter o Espírito Santo na sua vida, ele negou Jesus. Depois que ele foi transformado, restaurado, e tudo começou nesse confronto aqui de Jesus com ele dá a sua vida em favor do Evangelho. E isso é algo que nós precisamos ter muita consciência, que as nossas vidas, nós só conseguimos ter esse poder para se doar, esse poder para fazer algo pelo Evangelho, pelo próximo, quando nós somos transformados e renovados em Jesus. Porque pelas nossas próprias convicções, nós fazemos sempre para nós. E esse confronto mudou a vida de Pedro. Amém. Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graça e entregamos este momento a Ti. Pedimos ao Senhor que essa palavra seja aplicada em nós e confiamos exclusivamente no Senhor. No nome santo de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus amados, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.